Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre arrependimento. O que seria arrependimento? É o que vamos ver agora. Arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende muda de ideia e decide viver de forma diferente. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se vira para Deus. Arrependimento significa mudar de direção ou mudar o pensamento. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, está escrito assim: deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Na Bíblia, arrependimento é reconhecer o pecado. Para se arrepender, a pessoa precisa entender que pecou. Todos pecam. A pessoa que se arrepende fica triste porque entende que o pecado é errado. 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 9 ao 10, está escrito assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O arrependimento leva a ter uma mudança de vida. Arrependimento não é só ficar triste por causa do pecado. Arrependimento é também decidir mudar de vida. Quando alguém se arrepende, ela ou ele decide abandonar o pecado e passa a viver para Deus. Não se contenta com o pecado e passa a fazer o que é certo para agradar a Deus. Romanos capítulo 2, versículo 6 ao 8, está escrito assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Quais são as consequências do arrependimento? A principal consequência do arrependimento é uma vida diferente. A atitude em relação ao pecado muda. Agora a pessoa não quer continuar pecando. Com a ajuda de Jesus, pode rejeitar o pecado e escolher fazer o que é certo. Tiago, capítulo 4, do versículo 7 ao 8, está escrito assim: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A pessoa arrependida está pronta a aceitar a correção de Deus e aprender de como viver de maneira certa. Isso não significa que nunca mais vai pecar, mas significa que vai pedir perdão, se esforçar para fazer melhor e lutar contra o desejo de pecar. 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 9, está escrito assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Outra consequência do arrependimento é a libertação da culpa. Quando uma pessoa se arrepende, Deus perdoa seus pecados. Agora não precisa viver mais com o peso da culpa. A pessoa arrependida entende que não está mais debaixo de condenação. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 2, está escrito assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Com o tempo, o arrependimento traz muitas consequências exteriores. Deus liberta do pecado para poder praticar boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu,
dedicado à prática de boas obras. Ele põe o desejo de fazer o bem no coração e ajuda a pôr em prática. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17. Capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus. Então, arrependimento é uma mudança de vida. Quando eu decido vir para Cristo, quando eu recebo Ele como meu único e salvador, único e suficiente salvador, né? Cristo Jesus, nós passamos a ter uma mudança de vida. Nós devemos confessar os nossos pecados diante dele. Lá em João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim, né, que se pecarmos, nós temos Jesus como nosso advogado. Então, assim, nós que nos convertemos a Cristo, não vamos deixar de pecar, porque temos a nossa natureza adâmica, pecaminosa, que corre nas nossas veias. Não temos os nossos corpos glorificados. Então, por esse motivo, nós pecamos diariamente, seja com o nosso falar, seja no nosso agir, seja no nosso procedimento. Mas se pecarmos, devemos confessar aquele pecado diante de Jesus, e ele irá nos perdoar e lançará esse pecado no mar do esquecimento. Ele já não lembrará mais daquilo que a gente fez, mas precisamos confessar diante dele. Se você que estiver me assistindo agora é a primeira vez que está assistindo esse vídeo aqui do canal, se você ainda não decidiu se entregar a Cristo, faça, pois ele está vindo buscar uma igreja lavada e remida no seu precioso sangue. Lá no Evangelho de João 14,6 está escrito assim: Jesus disse para um dos discípulos, né? Eu sou o caminho para Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente através de Cristo Jesus que podemos adquirir a salvação, a vida eterna. É somente através dele que podemos chegar até Deus. Não há outro caminho se não for através de Cristo Jesus. Então, se entregue. Ele te chama o dia para receber a Cristo. Todas as vezes nós falamos, né, de aceitar. Quem somos nós para aceitar a Cristo? O correto é receber Jesus em nosso coração. Amém? Então, devemos receber a Cristo Jesus. E há uma mudança de vida. No momento que passamos a nos dedicar a Cristo Jesus, que nos convertemos a Ele, deixamos o pecado, deixamos o mundo, porque esse mundo é pecaminoso, onde jaz o maligno, como diz a palavra, há uma mudança de vida, né? Toda vez que pecamos, porque o Espírito Santo é aquele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque no momento que recebemos a Cristo Jesus, recebemos o Espírito Santo. E toda vez que pecamos, ele vai nos incomodar em nosso íntimo para nós confessarmos aquele pecado que fizemos, que cometemos. Então, a hora de vir para Cristo é agora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje a salvação bate na porta do seu coração. E ele é um cavalheiro. Você tem que decidir. Há dois caminhos, o largo e o estreito. O estreito é um caminho árduo, difícil. Passamos por tribulação, por perseguição. Mas, no fim, é o caminho que nos conduzirá à vida eterna. Agora, o caminho largo, que é o caminho do mundo, significa o mundo. Onde você pode se prostituir, onde você pode beber, onde você pode fumar, onde você pode fazer coisas que a Bíblia abomina, que a palavra de Deus abomina, é o caminho que conduz à morte.
lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, 23. Capítulo 6, versículo 23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. Muitas das vezes as pessoas não querem vir para Cristo Jesus porque não querem deixar sua vida de pecado. Mas uma coisa eu falo para vocês. Como diz esse versículo, o salário do pecado é a morte, ele conduz à morte. Não sei que prática que você anda cometendo fora dos princípios de Deus, da palavra de Deus, mas ele conduz à morte. Fumar conduz à morte, porque ataca os pulmões. E você não terá uma respiração boa. A respiração, fôlego de vida que o Senhor te deu. Então, como que uma coisinha, né, tão pequenininha prejudica a vida do ser humano? Prostituição, seja qual for ela, né, seja de fornicação, seja adultério, seja homossexualidade, qualquer uma dessas práticas está fora da palavra de Deus, leva à morte, porque pode pegar uma doença venérea e pode prejudicar a sua vida. Porque nós que somos cristãos, convertidos em Cristo Jesus, que um dia recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, somos o templo do Espírito Santo e Ele não vai habitar numa vida que está cheia de pecado. Ele não habita na sujeira. Então, a hora de vir para Cristo é agora de se arrepender. Não que eu também não pegue. Todos os dias eu tenho que me corrigir diante de Deus. Eu sou falha, cheia de defeitos, mas eu preciso me corrigir. Devemos procurar, porque junto com o arrependimento vem a santidade. A palavra de Deus diz que devemos buscar a santidade, sem a qual não veremos a Deus. Devemos buscar a santidade todos os dias. Amém. Se você ainda não decidiu vir para Cristo, gostaria de fazer uma oração. Repete essa oração comigo neste momento. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta do meu coração. Sei que o Senhor morreu por mim. Por favor, perdoa todos os meus pecados, Pai. Pai querido, tenha misericórdia de mim. Eu não sou digno de estar na Tua presença. Mas por amor a mim, o Senhor se entregou na cruz do Calvário. E eu sei, meu Deus, que se confessarmos os pecados, o Senhor me perdoará, Pai. Escreva meu nome no livro da vida. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, hoje você passa a viver uma vida plena com Deus. Uma vida reta, uma vida santa. Porque toda vez que pecamos, o Espírito Santo ele vai nos convencer que aquilo ali que a gente fez foi errado e ele irá nos incomodar. E nós vamos pegar nojo daquilo ali que fizemos, daquela prática, daquele pecado horrível. Não vamos querer mais fazer aquilo ali. Esse é o arrependimento. Quando você decide deixar aquilo que fere o coração de Deus. Amém. Não há salvação sem arrependimento, sem confissão de pecados. Venha para Cristo. Ele te espera, como na parábola do filho pródigo, perdão. Aquele filho mais moço pediu a herança. O pai deu. E ele gastou a sua herança com prostituição,
com muitas coisas do mundo. Porém, ele se arrependeu do que ele fez. Ele se arrependeu, houve arrependimento no coração dele. E no momento que ele se arrependeu, ele voltou para casa, voltou para os braços do pai. E o pai estava lá pronto a recebê-lo de volta, ou seja, Jesus. Então, toda vez cometemos algo e o Espírito Santo nos toca, falando que aquilo ali é errado, houve arrependimento e bate o arrependimento e nós nos arrependemos e Cristo vai nos perdoar, porque confessamos aquilo ali que era errado e Ele não vai lembrar mais. Amém? Que vocês fiquem com essa mensagem. Aqui no canal é a palavra de Deus pura e genuína. Todos os versículos, se vocês não acompanharem no momento que estiverem assistindo o vídeo, estão na descrição. Eu coloco lá o versículo, o capítulo e o versículo, para vocês darem uma olhada lá. E compartilhe com alguém essa mensagem. Ela pode mudar a vida de uma pessoa. Amém? Eu quero orar por vocês. Se você que é novo e inscrito no canal, não deixa de tocar no sininho das notificações, porque no momento que vocês tocam no sininho das notificações e colocam a opção todas, vocês receberão o próximo conteúdo que for postado no canal. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela sua mensagem. Pai, obrigada por cada inscrito do canal, por todos que se inscreveram, por aqueles que irão se inscrever. Abençoe seus familiares. Se alguém, meu Deus, enfermo no nosso meio, que o Senhor vai de encontro a essa vida neste momento, meu Deus, derramando do seu bálsamo e refrigério, trazendo a cura para essas vidas, Pai. Tenha misericórdia de nós, se pecamos contra o Senhor, se entristecemos o seu coração, Pai, nos perdoa, Pai. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Vivemos num mundo pecaminoso, onde jaz o maligno, mas sabemos que aquele que perseverar e se manter firme, Pai, na rocha eterna que é o Senhor, jamais seremos atingidos, como diz o Salmos 91. Pai querido, se alguém que precisa se reconciliar contigo, que esse vídeo, meu Deus, que essa mensagem toque o coração dessa pessoa, que o teu Espírito Santo toque essa vida para que ela venha, meu Deus, a voltar para o teu caminho, que é o caminho correto, é o caminho da salvação que conduz para a vida eterna. Somente através do Senhor a salvação. Outro Deus não há além do Senhor, Pai. Se alguém com espírito de suicídio, querendo tirar sua própria vida, tenha misericórdia, Pai, porque somente o Senhor pode dar a vida e tirar, meu Deus. Pai querido, incomoda essa vida, que ela não cometa tal ato contra a sua própria vida, Pai. Tenha misericórdia, Pai, das nossas crianças, que toda ideologia do inferno que venha tirar as nossas crianças, meu Deus, da tua presença, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa os nossos governantes, é ano de eleição no Brasil, mas sabemos que tudo está debaixo do teu controle, sabemos que o Senhor está vindo buscar a sua igreja, Pai, e sabemos, Pai, que a esperança que o cristão tem é do arrebatamento, que o Senhor irá, meu Deus, ir nos buscar, porque assim como aconteceu com o povo de Israel lá no deserto, que eles estavam passando por lutas por causa de Faraó que estava perseguindo eles, assim como o Senhor abriu o mar para eles, o Senhor, no momento que nós estivermos passando por dificuldade, por lutas, o Senhor nos tirará daqui, porque eu tenho essa plena convicção, Pai. O Senhor é bondoso, o Senhor é um Deus zeloso que não divide a sua glória com ninguém e é um Deus amoroso. O Senhor ama os teus filhos e filhas, Pai, nesta terra. Nas tuas mãos entregamos nossas vidas, nossas petições. Abençoe também
todos os encarcerados, filhos teus que se converteram ali nas prisões, Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, Pai. Se alguém passando necessidade, fome neste momento, que alguém possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e possa levar o alimento para essas vidas, Pai. É que eu te peço neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixa de compartilhar com parentes, amigos, conhecidos nas redes sociais. Não deixa de curtir, dar o like de vocês, que no momento que vocês dão um like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. E não deixa de comentar também, o comentário é muito importante, o que vocês acharam desse vídeo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fazer a diferença, sendo sal da terra e luz do mundo, pregando a palavra genuína de Cristo Jesus, pois Ele é a salvação. Somente através de Cristo Jesus há salvação. Outro Deus não há além dele. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.